terceiro! Como vocês estão? Eu tô morrendo de saudade de vocês, mas quero, ó, todo mundo bem, cada um no seu canto, pra gente logo, logo poder se abraçar na formatura. Já pensaram nisso? Tá acabando, gente, tá acabando, o finalzinho já. Já vocês estão formados no ensino médio, que etapa difícil, né? Já tá chegando. Bom, eu vou gravar alguns vídeos, então esses vídeos que eu vou começar agora são vídeos de revisão do terceiro ano do ensino médio. E a minha sugestão para vocês é que assistam também os vídeos que eu comecei a gravar esta semana. Vou mandar o link para vocês desde o primeiro ano. Então, eu gravo o vídeo do primeiro, do segundo, do terceiro. Estou fazendo uma revisão zona desde o começo do ano para todas as salas. Portanto, isso será muito produtivo para o terceiro médio, que vai ser uma revisão como um master, como a gente tinha aquele projeto master, né? Como a gente tinha o projeto do Enem. Então, seria bem legal vocês assistirem aí as aulas. São aulas que não são compridas, imensas, considerando que eu estou revisando aí um bimestre inteiro em 20 minutos, 30 minutos. Eu estou pegando os principais pontos, né? Os pontos chaves. Seria muito legal o terceiro ano assistir isso. Acho que vai ser bem produtivo para todos vocês, tá bom? Hoje, especificamente, eu vou começar a falar sobre a apostila de vocês do terceiro médio, primeiro bimestre. A gente começou com o que a gente começou? Com vírus, né? E a gente fala até hoje do quê? De vírus. E, de repente, nos vimos aí no meio de uma pandemia, né? E foi muito gratificante para mim quando aconteceu a pandemia, lá para março, que o pessoal começou a ficar em isolamento, né? Final de fevereiro, que foi depois do carnaval, essa pandemia já estava acontecendo, né? Na China, a gente já sabia dela, a gente já tinha discutido em sala de aula, a gente já falou tudo o que estava acontecendo, e foi muito gratificante para mim quando tudo isso começou, os meus alunos sabiam exatamente o que estava acontecendo e exatamente dos impactos que iriam vir, né? Isso foi até um pouco menos assustador ou um pouco mais, não sei, depende da interpretação, mas foi um pouco menos assustador porque vocês sabiam as necessidades de ficar em casa, vocês sabem a real necessidade do isolamento social, né? Então é mais fácil uma pessoa que entende compreender a necessidade de fazer aquilo, de usar o álcool e assim sucessivamente, ok? Bom, então bora lá, vamos começar a falar sobre vírus. Vou baixar minha fotinha aqui. Muito bem. Então, peguem a apostila, façam as devidas anotações, ok? Se vocês não tiverem feito alguma coisa, aproveita agora, tá? Então, os vírus, eles não são considerados vivos, né? Visto que eles não têm célula especificamente. Eles precisam de uma célula para crescer, para se desenvolver, para realizar o seu metabolismo. Então, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, né? E, na verdade, os vírus são estruturas inativas, né? Como um cristal, mas que, quando estão fora das células, mas que quando encontram uma célula, eles conseguem, aí sim, se desenvolver, né? Eu costumo dizer que é um cozinheiro sem cozinha e sem matéria-prima, mas quando ele encontra um lugar para fazer o que ele sabe, né? Enfim, existem os vírus, a gente tem que tirar a ideia dos ruins e dos bons, né? Mas tudo na vida existe bom e existe ruim. Então, os vírus, os bacteriófagos, né, são vírus comedores de bactérias, foram descobertos, né, por Frederick Trott em 1915 e por Derelli. No entanto, estudos mais detalhados aconteceu só depois da microscopia eletrônica, ok? Os bacteriófagos são vírus, né, que precisam das bactérias, né? Eles acabam utilizando as bactérias como meio aí de vida, tá?
A estrutura viral, basicamente, ela é formada por uma cápsula proteica, que pode ser chamado também de capsídeo. Eu tenho um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, né? E esse conjunto do RNA e da cápsula nucleica, ou do DNA e da cápsula nucleica, é chamado de núcleo capsídeo, tá? Os vírus, eles têm uma estrutura extremamente pequena, né? Aqui eu tenho o A, que é um bacteriófago, né? E aqui uma representação de esquema, ok? Aqui ele está sendo visto por micrografia eletrônica de varredura, de transmissão. Bom, os vírus, por sua vez, então, eles podem ter o DNA ou RNA e ele tem que ter um envoltório viral, e esse envoltório viral é o sítio de região que ele vai conectar à célula receptora, tá? Bom, a multiplicação desse vírus, ela pode acontecer de duas formas, ou ciclo lítico ou ciclo lisogênico. Eu costumo falar que o ciclo lisogênico eu tenho que ter genes, por causa da palavra gênico. Embora, né, a forma de replicação mude, né, ela varia, a gente tem basicamente os vírions, tá? Os vírions são quando os vírus estão fora da célula, fora de qualquer corpo, quando eles estão na estrutura, né, na matéria, e eles podem permanecer assim por muito tempo até achar uma célula para sua replicação. Outros morrem rapidamente, tá? No caso do coronavírus, cada material ele tem um tempo de vida, mas já se sabe, né? Isso se soube desde o começo, que acima de 60 graus ele morre em condições que lipidize a membrana dele, e aí, obviamente, esse álcool 70 que vai tirar os lipídios da membrana e vai desnaturar essa proteína, vai acabar matando, né, desnaturando essa proteína e desligando esse vírus, ok? Bom, então, o vírus do ciclo lítico, eu vou replicando essa minha quantidade de material, né? E ele tá lá sendo replicado um monte de vezes. Então, eu tenho um vírus, eu vou usar a minha célula, ela vai replicar esse meu material, e eu vou ter milhares de vírus que vão destruir, lisar, explodir essa célula, né? E cada um vai fazer outros milhares de vírus. Isso aqui é realmente quando está no momento da infecção e quando está repassando esta infecção, ok? Mas existem vírus que eles fazem o ciclo lisogênico, ou seja, ele fica lá guardado, como por exemplo o herpes, como por exemplo alguns vírus que ficam lá guardadinhos no nosso corpo. Tá? Então, eu tenho o vírus vai aderir, né, à superfície bacteriana, vai se incorporar no DNA dessa bactéria. Só um minutinho que tá travando. E aí, eu vou ter a formação, né, desse DNA apenas guardado dentro do meu material genético, né? Mas em algum momento esse ciclo lisogênico pode se tornar ciclo lítico novamente, ok? Bom, as doenças virais, né? A palavra vírus origina-se do grego toxina, tá? Então, vem de veneno. E essas doenças virais são chamadas de viroses. A diferença, né, da virose para a bacteriose é que a virose tem que criar a imunidade do organismo. Então, o organismo precisa criar sua própria imunidade para combater esses vírus. O que a gente consegue fazer é dar medicação para esse organismo criar forças para combater esse vírus e diminuir os sintomas. Ou eu posso colocar esse vírus pequenininho, inativo, ou muitas vezes morto, numa micro quantidade dentro do organismo, que é chamado vacina, ok? Além dos vírus, as plantas também podem ser infectadas, tá? Além dos vírus, além dos organismos, dos animais, as plantas também podem ser infectadas por vírus e destruir aí toda uma plantação. Dependendo da virulência, os animais podem
apresentar diferentes sintomas. Então, depende da quantidade que esse vírus está se manifestando nesse corpo, tá? Essa virulência vai ser determinada pelo sistema imune, ok? E a vacina aí é o que a gente espera tanto, né? Para o surgimento aí dessa libertação do coronavírus, ok? Bom, alguns vírus emergentes, né, viroses emergentes, são exemplos, por exemplo, HIV. Detalhe, né, amores, isso aqui já tá antigo, né? Agora a gente já tem quem? Quem é o vírus mais emergente do momento? Covid-19, parabéns, né? Depois do HIV veio o H1N1. E o H1N1, por exemplo, nós temos que tomar vacina todos os anos, porque é um vírus que muta e mata. Então, vejam, o H1N1 é o vírus da gripe, tipo H1N1, não é essa gripinha que a gente pega por aí quando tá resfriado, não, tá? H1N1 mata e mata muito, são doenças respiratórias causam doenças respiratórias graves, tá? Bom, e agora a gente tem aí o que é emergente de verdade, que é a Covid, que já vai estar nos livros, tá? Nos animais, algumas doenças causadas por prions, que são pedaços, que são fragmentos de DNA de vírus, elas podem ter um longo período de incubação, tá? Então, os prions não são os vírus, mas proteínas, pedacinhos que causam doenças degenerativas e podem, inclusive, ser degenerativas cerebrais, tá? Tem aí espongiforme no caso dos bovinos, enfim. Aqui a gente tem uma tabela, né, com vários tipos de viroses. Eu não sei se vocês se lembram nesse momento da música inteira, mas a gente falou da música Pulso, que falava de viroses, bacterioses e outras doenças más. Então, a gente tem lá catapora, né, contato com salivas e objetos contaminados, dengue, né, que é a picada da fêmea do mosquito Aedes, que é o vetor, é ele que vai passar, né? Chikungunya e Zika vírus e febre amarela, todos eles são através da picada do mosquito. Vírus influenza, que é o gripe. A cachumba, né? Que é através de gotículas de saliva. A raiva também por mordida, né? De animais. Rubéola por saliva. Poliomielite por saliva. E hepatite A por saliva. Ou seja, né, amores, se a gente fosse ver, e todos eles têm vacinação, desses aqui, da grande maioria das salivas. Se a gente fosse ver esse hábito de usar máscara, né, esse hábito, isso já acontecia há muito tempo, a gente já devia ter isso como hábito. Na verdade, a gente não precisa, porque nós tivemos contato com todos esses vírus através das vacinações que nós tomamos durante a vida aí toda, tá? Bom, para saber se o indivíduo é soropositivo, né, no HIV, é preciso fazer o exame anti-HIV, ok? Esse exame anti-HIV, deixa eu ver a janela que vai abrir aqui, só um minuto. Esse vírus anti-HIV vai detectar a presença de anticorpos no sangue, ou seja, a pessoa já tentou produzir anticorpos contra o HIV, tá? Eu tenho uma janela imunológica e no caso aí do coronavírus, a gente também tem essa janela imunológica, vou mostrar já para vocês. Bom, então aqui eu tenho, né, os tipos de teste que a gente faz para detecção do coronavírus. Então, eles também têm essa tal dessa janela imunológica que eu tô falando, por isso que às vezes não compensa fazer o teste, não. Então, bora lá, ó. Aqui a pessoa está com 0 dias de infecção, tá? Então, ela acabou de ser infectada. E lá para o segundo dia de infecção é que ela começa a ter uma carga viral maior, porque esse vírus ele está fazendo o ciclo lisogênico, ou desculpa, o ciclo lítico, ele está se multiplicando em quantidade. Portanto, nessa fase aqui, cor-de-rosa, né, a gente tem o melhor exame para se fazer é o RT-PCR. PCR é uma técnica de biologia molecular que eu consigo multiplicar várias vezes um DNA que eu tenha numa amostra e eu vou lá e replico esse DNA. Então, o RT-PCR, ele vai falar o quê? Se eu tenho vírus ou não naquela amostra de secreção, o RT-PCR é um cotonete que coloca no nariz, né? Na verdade, vai até o cérebro. Coloca lá no fundo da fossa nasal, coloca também outro cotonete na garganta, pega a amostra, coloca num tubinho, e eu pego o que tá nesse tubinho, eu vou detectar se tem presença da proteína do vírus. Ponto.
Então, eu quero saber se tem vírus se replicando naquele corpo. Percebam que aqui no RT-PCR eu tenho até o 10º dia, o 12º dia. Com 15 dias eu não tenho mais vírus se replicando no meu corpo. Eu não estou transmitindo mais, porque os vírus não estão nas minhas vias aéreas. Mas sim, eu já fui infectado e o meu corpo está lutando contra os sintomas que isso deixou. Tá? Por isso que em 15 dias a gente não transmite mais. Portanto, depois dos sintomas, dos primeiros sintomas. Portanto, esse exame que é feito do cotonete, que é feito aí nos drives, enfim, ele só funciona se você tá com sintoma agora, naquele momento, senão não adianta fazê-lo. Ah, eu tive um sintoma 3 meses atrás, já não são 15 dias. Eu tive um sintoma 2 meses a 1 mês atrás, já não são mais 15 dias. Esse exame não funciona para você, vai dar negativo, correto? Mesmo que você já tenha tido contato com o vírus, porque esse exame não está detectando os anticorpos, mas sim a presença do vírus na via nasal. E você não tem mais depois de 15 dias. Então, ele só funciona se você tiver com sintomas de gripe no momento. Bom, ou febre, enfim. Nessa parte amarelada, né, é a parte de antígeno, ou seja, a parte de amostra, que é aquele que é feito no que a gente põe uma gotinha de sangue, como se fosse um teste de diabetes, ok? Esse daí só vai funcionar também do 5º ao 15º dia. Por quê? Quando chega no 5º dia que você foi infectado, lá sim você começa a produzir anticorpos. E aí, com a produção de anticorpos, eu vou ter produção de antígeno, específico antígeno-anticorpo. Esse antígeno vai ser detectado nessa amostra. Então, essa amostra está detectando o antígeno. Bom, depois dos 15 dias, quando eu tenho lá para o meu 12º dia, é que eu começo a produzir anticorpos no meu corpo para lutar contra o coronavírus. E esse teste, sim, que está em vermelho aqui, é o teste que a gente faz no sangue, o teste do soro, que vai detectar IgM e IgG. IgM é se a pessoa, se ela tem IgM positivo, é porque ela está infectada naquela hora. E se ela tem IgG positivo, é porque ela já está produzindo anticorpos e guardando-os, ok? IgM positivo e IgG negativo. Eu acabei de ser infectada e ainda não estou fazendo anticorpos. IgG negativo e IgM positivo. Eu já fui infectado um dia, já estou curado e já tenho anticorpo, ok? Bom, e nessa fase cinza aqui, vocês estão vendo, né, quando que começam os sintomas de pneumonia. Então, do 7º dia, geralmente, né, que tem a febre e tal, começam os sintomas de pneumonia e vão até o 25º, até 30 dias aí, depois da infecção, tá? Então, agora vocês já sabem o que é janela imunológica, né? Então, tem aquela janela que pode dar o certo ou não o exame, tá? E não adianta gastar dinheiro e nem tentar ficar achando vírus quando ele não tá lá. Então, você tem que procurar o material correto, na época correta, com a técnica correta. Senão, vão dar um monte de falsos negativos aí, ok? Bom, aqui a gente tem o ciclo do HIV, né? Onde tem algumas enzimas necessárias para esse ciclo do HIV ocorrer, entre elas, né, a transcriptase reversa e a integrase, visto que o HIV ele é um retrovírus, ou seja, ele é um vírus de RNA. Eu preciso transformá-lo para DNA de novo, para esse DNA ser incorporado no DNA do corpo humano e aí sim ele voltar ou ele funcionar da forma correta, tá? Bom, após a transmissão, né, o HIV, ele parasita os linfócitos T4, que são células produtoras de interleucinas, que vão estimular os linfócitos B a se transformarem em plasmócitos que iniciam a produção de anticorpos. Ou seja, eu vou parar a interleucina, eu não vou ter anticorpos e linfócitos B, por isso que eu destruo as células de defesa do meu organismo. Então, o HIV destrói as células de defesa do nosso organismo e a pessoa acaba morrendo por doenças oportunistas bestas que ele poderia se defender aí tranquilamente, ok? Bom, a importância dos vírus, né? Então, tem um papel ecológico
super importante, né? Os marinhos de água doce, eles destroem bactérias, a quantidade, porque tem bactérias que se reproduzem, né? E aí vai estragar aquele ambiente também, né? Impactando na ciclagem do carbono e ecossistemas aí. E outros vírus são importantes para sistemas experimentais. Já expliquei para vocês que tem vírus que a gente usa aí bacteriófagos para fazer produção de insulinas e etc, 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 tá? Outros servem para apenas para evolução, né? Assim como esse de agora que está acontecendo o quê, né? Típica seleção natural. Os mais fortes estão resistindo, ok? Bom, crianças, falei sobre vírus hoje. Espero que vocês assistam esse vídeo. Espero que vocês tenham assistido até aqui, né? E nas aulas a gente vai discutir aí todos esses assuntos mais aprofundadamente, ok? Levem as dúvidas, levem as questões, enfim. E a gente discute mais em aula, beleza? Beijo, um ótimo semestre para vocês.